Fala rapaziada, falando aqui, né, hoje de Flamengo. E quero dizer que tem muita gente aí nas redes sociais aí falando muita coisa aí, né? Ah, que o time foi roubado, que o time foi isso, que o time foi aquilo, entendeu? Então, gente, é o seguinte, eu vim aqui para falar com vocês hoje o seguinte, né? O jogo do Bahia contra o Flamengo foi um jogo bonito, foi um jogo muito bom. Ninguém tem que reclamar desse jogo aí, porque esse jogo aí foi um jogo que eu vi a arbitragem apitando certo, foi esse jogo aí do Flamengo contra o Bahia. Então, é o que eu falo para vocês. Ah, o Flamengo perdeu a liderança. Mas por que perdeu a liderança? Porque jogou mal, jogou uma porcaria, não prestou, entendeu? O Alisson foi expulso no segundo tempo. O Samuel Lino perdeu um gol de frente ao goleiro. Só ele, o goleiro e a trave. Samuel Lino perdeu um gol, né? E Pedro também perdeu outro gol também. Tudo bem que foi uma bola difícil, que foi um toque que bateu na perna dele, ia saindo pro escanteio e ele foi lá e tentou ainda cruzar para ver se o gol saía, mas não saiu o gol. Tem tanto requisito que a gente tem que falar hoje sobre o Flamengo, né? Que eu vejo aí a arbitragem aí, uma roubalheira. Eu nunca esqueço do jogo contra o Vitória, o que é que o juiz fez contra o Vitória. Roubou o Vitória inteiro. Eu nunca esqueço também do juiz que roubou também contra a gente, né? Com o Estudiante, né? O Palmeiras foi beneficiado por causa do árbitro. Palmeiras foi beneficiado por causa do árbitro. E teve muito mais jogos aí que os times foi beneficiado por causa do árbitro. Só a gente do Flamengo que está sendo prejudicado. Só a gente que está sendo prejudicado. Infelizmente, está sendo assim. Então eu quero ir hoje aqui falar com vocês, porque hoje eu vou vir trazer a escalação da tabela de quem está em primeiro, quem está em segundo, entendeu? Primeiro lugar está o Palmeiras com 55 pontos. Segundo lugar está o Flamengo com 55 pontos. Terceiro lugar está o Cruzeiro com 52 pontos. Quarto lugar está o Botafogo com 43 pontos. Pessoal, eu estou meio rouco aí porque eu estou um pouco resfriado. Quinto lugar está o Bahia com 43 pontos. Sexto lugar está o Mirassol com 43 pontos. Sétimo lugar está o Fluminense com 38 pontos. Oitavo lugar está o São Paulo com 38 pontos. E nono lugar está o Bragantino com 36 pontos. Eu não vou falar mais nem do Vasco, né? Nem do Corinthians, nem do Grêmio, né? Porque o Grêmio, se você ver, o Grêmio está com 33 pontos, né? O Ceará está com 34 pontos. E o Bragantino, como eu falei, está com 30 e... O Bragantino está com 36 pontos. O Corinthians, que está com 33 pontos. Grêmio com 33. Internacional 32. Atlético está com 29. Santos está com 28. Vitória está com 25. Fortaleza com 24. Juventude com 23. E Sport Recife está com 16 pontos, que é o lanterninha desse campeonato Brasileirão Série A 2025. Então, rapaziada, eu quero falar isso uma coisa para vocês. O Felipe Luiz,
Ele ainda é muito inocente, é muito inocente. Ele tem que saber ainda trabalhar o time, que ele não está sabendo trabalhar o time completo, né? Eu acho que o time contra o Bahia, dentro da casa do Bahia, não era o suficiente para o Alisson entrar. Era para modificar o time todinho, era para entrar com o time. Eu acho, no meu haver, eu acho, Márcio, eu acho que no meu haver era para a gente estar com o time todo titular, mas teve algum desfalque, mas o desfalque que teve não era para ter botado nem o Alisson, não era para não era para ter tirado o Pedro, era para ter deixado o Pedro, porque eu acho que quando você está querendo ser campeão do Brasileirão ou de qualquer competição que seja, você tem que ter argumento, você tem que ter jogador. Se eu quero ser campeão, então eu vou botar primeiro os titular, para depois dos titular eu colocar no segundo tempo algum reserva, mas se caso o time estiver ganhando. Se o time estiver ganhando de 1-0, ainda não é o suficiente para botar ninguém que não é titular, tem que manter o time. Alcançou, mas tem muito jogador no banco de reserva que tem que ser colocado no lugar dos titulares. Que pode ser titular a qualquer momento, né? Pode ser titular a qualquer momento. Mas o que eu estou falando com vocês é o seguinte, não é choradeira, não é negócio de que o Flamengo perdeu, é que o Flamengo perdeu que está chorando. Não, não é nada disso. O Flamengo perdeu, nós só sabe perder, a gente sabe ganhar. No momento que a gente perdeu, é por causa que a gente não fez um bom futebol. E principalmente jogamos dentro da casa do Bahia. Então eu venho dizer a vocês aqui o seguinte, não adianta chorar, não adianta espernear. O seguinte é uma coisa que eu sempre falo, o Flamengo perdeu porque não teve muito atitude contra o Bahia. O Flamengo foi 2 expulsos, o Flamengo teve 2 expulsos, e ainda o Bahia não aproveitou essas 2 expulsões que teve no Flamengo. Pessoal, desculpa que eu tô meio resfriado. Então o Bahia não teve aproveitamento nenhum com essas 2 expulsões do Flamengo, que o Flamengo teve. Mas o Bahia não soube aproveitar, recuou. O Bahia jogou o tempo todo recuado. O Bahia jogou o tempo todo recuado. Primeiro tempo jogou recuado, não saiu para cima. Fez um gol no primeiro tempo. Na primeira bola que achou, né, foi chutado no gol. Rossi não pegou porque realmente foi no cantinho. É difícil para qualquer goleiro pegar aquela bola. Não, é difícil para qualquer goleiro pegar aquela bola. Eu acho que, na minha opinião, não tem goleiro nenhum que pega aquela bola. Nem Tafarel pegaria aquela bola. Foi bem colocada, foi bem no cantinho. Então o que eu estou dizendo para vocês é, a gente tem que botar a cabeça no lugar, a gente tem que trabalhar mais. Felipe Luiz tem que pegar o jogador e falar assim, bom, aqui você vai jogar aqui nessa posição, você vai jogar nessa aqui, mas ele tem que conversar com os jogadores, porque os jogadores, às vezes, ele tira os jogadores da posição que o jogador gosta de jogar, e aí dá, meu amigo, aí dá merda, dá merda. Por quê? Dá merda, porque o jogador joga naquela posição, aí eu vou tirar o jogador daquela posição para botar em outra posição. O jogador joga lateral, eu vou botar no meio de campo. O jogador gosta de jogar no meio de campo, vou tirar ele para eu botar na lateral, ou eu vou pegar ele e vou botar de atacante, vou botar na zaga. Não vou. Tem que botar o jogador aonde ele gosta de jogar. É isso que o Felipe Luiz tem que fazer. O jogador, Samuel Lino, você gosta de jogar na onde? Na lateral direita. Bota Samuel Lino na lateral direita. Pedro, você gosta de jogar onde? Atacante. Bota Pedro lá como falso 9. Atacante. Porque o Flamengo vai ter que fazer algumas contratações aí, né? Para substituir Pedro, né? Tem que arrumar aí o ano que vem aí.
um falso 9 aí para quando o Pedro não tiver muito lá essas coisas, trocar e ter um substituto aí para substituir Pedro. Eu acho que isso é a ideia do Flamengo, tem que fazer. O Flamengo é um time grande, o Flamengo é um time que tem muita competência, time de milhões, time de milhões. Então, Felipe Luiz, não fica chorando, BAP, não fica chorando, ninguém da rede social pode ficar chorando porque nós perdemos, porque nós não teve futebol. A verdade é essa. Joguemos uma porcaria, nós não teve futebol para jogar. Então não tem que ninguém ficar chorando. Perdemos, tem que saber perder, temos que saber ganhar. E temos que botar a cabeça no lugar e trabalhar. Para quando a gente falar assim, estamos em campo, estamos para ganhar. Nós não estamos aqui por brincadeira. Estamos para ganhar, viemos para vencer. Na raça, viemos para vencer, na luta. É isso que nós temos que fazer. Não adianta ninguém vir chorando, porque agora já é tarde, não adianta nada. Estou um pouco rouco, estou um pouco resfriado. Pessoal, vocês que já gostou aí desse vídeo aí, dá o seu like aí, né? Dá o seu joinha. E pessoal, aqui em cima tem o nome, inscreva-se. Você não paga nada para escrever, é gratuito para você se inscrever, não pesa seu celular para você se inscrever. Se inscreve, assina notificações. Aqui em cima desse nominho aí, ó, que você está vendo aí, o nome inscreva-se. Se inscreve, não paga nada para se inscrever no canal. E é isso que eu estou falando. Essa semana nós vai ter que treinar muito forte. Valeu? É nóis. Tamo junto.